As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus caríssimos diáconos, querido povo de Deus, hoje é um dia muito especial para nós, para a nossa paróquia, e eu estou muito agradecido a Deus por exercer o sacerdócio numa paróquia que responde tão rápido, né, aos estímulos divinos. É uma paróquia muito fértil, onde a gente joga a semente, e a semente é rápida, né? O solo também responde rápido. Eu tenho medo de me acostumar, então eu peço a Deus que eu seja instrumento sempre. E hoje celebramos o nosso Marte, um dos santos mais populares da igreja no mundo e no Brasil queridíssimo. Nós somos mais de 350 paróquias no Brasil, sob o patrocínio de São Sebastião. Não sei se você sabia disso, mas no Brasil somamos mais de 350 paróquias onde é o padroeiro. Isso é muito significativo, né? De onde está a sua popularidade? Por que nesse dia todos nós recorremos, né, à sua intercessão? E, sobretudo, nós do Rio de Janeiro temos um carinho muito especial. Ele é o patrono do Rio de Janeiro. Hoje vamos entender por quê. Ele foi um soldado, tá? E tem-se muita lenda, assim, sobre a sua história. Muita coisa que a gente tem sobre seus escritos, nós bebemos de Santo Ambrósio, que foi contemporâneo aí a São Sebastião. Então, muita coisa que a gente tem são escritos primitivos, os mais confiáveis, tá? Remontam que ele nasce no ano 256 e morre em 286 aproximadamente, ou seja, 30 anos. Isso aconteceu aos 30 anos. Então, trata-se de um santo jovem, é um moço, né? Um rapaz, é um menino ainda, 30 anos. Você imagina, 8 anos mais novo do que eu, né? E ele se alista no exército romano, embora sendo francês, porque ele nasceu em Narbona, né? Então ele nasceu na França, e ainda pequeno é levado a Milão, a Itália. E quando chega à Itália, ele se alista propositalmente no exército de Diocleciano. Mas para que ele se alista? Para ficar mais perto dos cristãos. Ele se converte, e em pouco tempo, pelo seu vigor físico, a sua responsabilidade, né, ele é inserido, ele galga em tão pouco tempo mais alto cargo dentro da chefia militar, né, que é a tropa de elite do imperador. Então, ele é daqueles que ficam ao lado para proteger o imperador. Então, trata-se de alguém que tem bigode grosso, falando assim, né? E ele também é convertido no período de igreja primitiva. Nós temos uma ordem chamada subdiaconato, né? O sacerdócio ele tem 3 graus, o episcopado, o presbiterato e o diaconato. Tá? Mas nesse momento de igreja primitiva, a gente tem um subdiaconato, no qual eles podiam também fazer batismo. E São Sebastião batizou muita gente na cadeia, batizou muitos cristãos e muitos catecúmenos nesse momento de igreja primitiva, de igreja que é perseguida, né, nesse momento de perseguição. E consolava muitos cristãos, confortava, visitava os cristãos, e chamou a atenção do imperador que ele não participava do culto aos deuses, né, que nesse momento de época, não só os imperadores são chamados, são considerados deuses, mas também existia muita divindade nesse momento de época, né? Então, Sebastião, cujo nome vem do grego Sebastos, então, embora sendo francês, tem nome grego, a influência da cultura helênica é muito forte nesse momento, que significa, Sebastos em grego significa o divino, ou venerável. Algumas fontes também vão dizer o justo. Sebastos não faz parte dos cultos aos deuses pagãos, ele sai, tá? Ele é homem coerente. O seu Senhor, o seu Deus é Jesus Cristo, né? Então, ele não está ali fazendo o que convém para ficar bem na fita, que é uma tendência nossa hoje, né? A nossa incoerência, estamos na era da incoerência muito grande, e celebrar Sebastião é celebrar a coerência, o homem que morre coerente, né, pela sua fé. Então, ele começa a se esquivar do culto aos deuses, começa a chamar a atenção, né, e aí ele é denunciado por um dos soldados a Diocleciano e começa a perseguição a Sebastos, ao nosso amigo Sebastião. E aí começa uma série de interrogatórios, Diocleciano e o pessoal do império começam a oferecer-lhe
subir ainda mais na sua carreira, se ele renunciar publicamente à fé, se ele adorar as divindades pagãs, e ele se recusa, tá? Certamente hoje nós faríamos uma média, sobretudo em nome de um falso irenismo, hoje, ou de um falso ecumenismo, onde a gente aceita tudo que diz Deus, a gente vai aceitando, e a gente vai respeitando todo mundo, mas ninguém respeita a gente, né? Eu acho que tem que ter um respeito da parte de todos. Cada um tem a sua religião, sim, beijo para todo mundo, mas a gente é insultado e a gente tem que tolerar, né? A gente tem que respeitar todo mundo, mas ninguém pode respeitar a gente. E a gente vai deixando, né? Em nome de um irenismo, de um pacifismo, de um ecumenismo muito barato. Lembrando você que esse santo não foi nada ecumênico, não foi nada irenista, tá? Então, ele comprou uma briga contra um império, um cara de 30 anos. Começa uma perseguição, bom, já que ele não volta atrás, então Diocleciano ordena que ele seja atado a um poste, a alguma árvore, alguma madeira, um madeiro, e ele foi alvejado de cima a baixo por arqueiros. Então, por isso na iconografia cristã, ele é pintado ou ele é esculpido com flechas, só que ele não morre assim. Tá? Muita gente pensa que ele morreu aí. Não, ele não morre. Diz a tradição que Santa Irene, uma viúva cristã, muito cristã dessa época, né, ela também canonizada pela igreja, ela vai ser incendiada viva, Santa Irene. Tá? Olha só o tempo da igreja primitiva. No ano 304 ela é incendiada viva. Irene encontra ainda vivo Sebastos, tira dele as flechas muito cuidadosamente, leva para casa e ele recupera a saúde. Repito, ele tem muito vigor, muita fortaleza. Eu dizia hoje de manhã que Deus concede muitas vezes que a fortaleza da alma, ou a beleza da alma, ela acaba reluzindo também no corpo. Existe gente que é tão de Deus, e é tão belo, e é tão forte, que essa beleza, ou essa transcendência, né, ou essa fortaleza acaba reluzindo também no corpo. Esse é Sebastos, esse é Sebastião. E aí, depois de recuperado, gente, se a gente está nesse lugar, o que a gente faz? Fala para mim. Ó, cala a boquinha, fica quieto. A gente ia vazar. Sebastião volta. Eu gosto de gente que volta. Eu gosto muito dessa gente, tá? O Sebastião, ele volta e depois de recuperado e forte, o que ele faz? Ele volta no Diocleciano. Sabe o que ele falou para o Diocleciano? Tu não vai nem acreditar. Diocleciano quietinho na dele, ele aparece lá, ó. Tudo bom? Eu fico imaginando a cena do Sebastião, tadinho. Tudo bom, Diocleciano? O Diocleciano, ele não acredita nisso, né? E o que ele faz? Perverso como é, ele destina Sebastos ou Sebastião à dilaceração da flagelação, da pior flagelação romana, que é aquela que dilacera, que certamente terá passado Jesus Cristo, né? 200 anos antes de Sebastião. Aquela que vai arrancando pedaços. Mas, para surpresa e estupefação de Diocleciano, Sebastião suporta. Ele é muito forte, você não está entendendo. Ele é mais forte, você pode imaginar. Ele não grita. E aí o Diocleciano fica chateane e destina Sebastião a uma morte pior ainda. Ele é espancado com pedaços de madeira muito grande e com as famosas bolas de chumbo, que nesse momento é vigente, né? Existem umas bolas muito grandes de chumbo na corrente, e se roda aquilo ali e se bate no corpo do Marte até dilacerar mesmo, até macerar os ossos da pessoa. Então a pessoa morre esmagada mesmo, com muitas boladas de chumbo. Assim morreu Sebastião. E Diocleciano ordenou que ele fosse depositado, que ele fosse jogado no esgoto de Roma, que ninguém ia ter coragem, segundo Diocleciano, ninguém teria coragem de resgatar o corpo dos santos, que nesse momento eram chamados de relíquias, né? Daí vem o relicário. O que é relíquia? Do latim, aquilo que é deixado, né? Então os restos mortais de um santo sempre são chamados de relíquias. A gente tem maior respeito pela relíquia dos santos. Então, uma outra santa, Santa Luciana, avisa para ela depois, a Santa Luciana sonha com Sebastião, e Sebastião mostra em sonho a Luciana
onde está o seu corpo? Exatamente, Santa Luciana vai lá no esgoto, resgata o corpo macerado de Sebastião, tá? E nesse momento guarda como uma relíquia. Aí começa a história, agora começa a história de Sebastião. Porque todas as vezes a gente vai ter a grande conversão de Constantino, filho de Santa Helena, a grande mulher do império nesse momento. Ano 303 vem o Edito de Milão, e Constantino manda construir uma basílica para Sebastião. Então, nesse momento, as relíquias de Sebastião, ou os ossos, os restos mortais, começam a ser transladados. E milagrosamente se nota que durante esse translado das relíquias de Sebastião, as grandes endemias, ou as grandes pestes, elas somem e desaparecem milagrosamente, como é o caso da grande peste de Roma do ano 680. Tá? A igreja ordena que as relíquias de São Sebastião passem por Roma e cheguem até a Basílica de São Paulo, extramuros. Nessa passagem, gente, a pandemia desapareceu, aquela peste, não é pandemia ainda, né? É local, não é pandemia, é uma endemia. Mas ela desaparece, aquela peste. E isso vai acontecer por muitos séculos, inclusive no século XVI. Isso vai acontecer em Milão e também dos nossos irmãos portugueses em Lisboa. Grandes pestes nacionais são findadas com a presença das relíquias do santo, do São Sebastião. Isso faz com que a igreja, desde o período primitivo, comece a acreditar que esse santo protege contra as pestes. Não está na hora de a gente invocar Sebastião, minha gente. Mais do que o momento. E de onde nasce, então, o nosso carinho por Sebastião, por Sebastos? Nós aqui do Rio de Janeiro, sobretudo os cariocas, palavra tupi, que significa as casas pintadas de branco. Não sei se você sabia disso. Porque o índio, ele mora na oca. A casa do índio é a casa oca. E a casa do homem branco, ou de pele branca, é carioca, ou seja, a casa branca. Tá? Então, os homens brancos moravam nas casas pintadas de cal. Então, os índios chamavam os homens brancos de carioca. E daí nasce o nome de quem mora no Rio de Janeiro, os cariocas, né? Qual a devoção carioca para com Sebastião, com Sebastos? Exatamente em 1567, nós estamos num momento de muita colonização portuguesa, e nós somos o único país aqui da América Latina que fala português, por causa da entrada portuguesa. Se você reparar, todos os nossos vizinhos falam espanhol. A nossa cultura é muito próxima. E a entrada portuguesa foi muito forte, não só nesse momento, até os dias atuais, né? Até século XX, quando eu digo a dias atuais, eu falo século XX, né? Só que os portugueses trouxeram não só a colonização, trouxeram a fé. Ah, gente, não existe mais gente que traz fé, as pessoas trazem tudo para nós, traz até praga, mas a fé não traz. Eu gosto de gente que vem trazendo fé. Se tu não tem fé, não vem não. Eu gosto de gente que vem trazendo fé. E aí os portugueses vieram e trouxeram a religião católica, trouxeram Maria, trouxeram a cruz, bem como os espanhóis, como não remontar o grande José de Anchieta, nascido nas Ilhas Canárias, mas essa é uma cena para os próximos capítulos, tá? Nesse momento acontece uma batalha naval aqui na Baía de Guanabara, tão pertinho da gente. Se você chegar no alto da serra ou no meio da serra, você avista a Baía de Guanabara inteira ali. Ali houve uma batalha naval em 1567. A história não conta isso para a gente. Nosso professor de história já não conta mais para a gente. E houve uma batalha entre portugueses e franceses. A entrada francesa também foi muito forte na nossa cultura. Sabia disso? A prova é que nós fazemos a festa junina, que nós vamos ter agora, que você já vi que vocês gostam de festa. Vou fazer uma festa junina de 13 dias, tu não vai aguentar mais. Dá raiva mesmo, aquela do... parruda mesmo, a festa junina do Ramos. Fazer uma fogueira do tamanho dessa paróquia que eu vou queimar máscara, tudo. Mas isso é cena para os próximos capítulos. E a gente, na festa junina, a gente remonta a entrada francesa, por isso a gente fala palavras em francês. Anarie, por exemplo. E a gente se burla dos franceses, botando grandes chapéus, as mulheres fazem maquiagem muito caricata, muito forte mesmo para se burlar, porque os brasileiros
se riam ou burlavam das francesas que se maquiavam muito forte, usavam vestidos muito bonitos, por isso se remenda até hoje. Então, a entrada francesa é muito forte. Só que os franceses entraram e trouxeram o calvinismo, e o calvinismo huguenote, que é o calvinismo é a versão mais desgraçada do protestantismo. Mas mais desgraçada mesmo, aqueles que acreditam que existe um Deus que cria uns para mandar para o inferno e cria outros para mandar para o inferno. Essa é a teoria de Calvino, que é seguidor de Lutero. Essa praga foi muito forte, né? Então, quando entram os franceses calvinistas huguenotes, começa uma batalha dos portugueses católicos com a cruz e com a Virgem Maria e dos franceses huguenotes. Nessa batalha, quem aparece? Fala para mim. Um soldado romano. Ele tem uma espada na mão. Só que isso não foi uma visão coletiva, foi um dado histórico. A partir da invocação do nome de Sebastião, milagrosamente, não só os franceses recuam, mas os índios, porque os franceses treinaram e adestraram os índios a manejar arma de fogo. Tá? Então, os índios aprendem a manejar arma de fogo com os franceses huguenotes. E aí entra... Anchieta é muito importante desde o momento de época, porque ele é um homem conciliador entre essas duas culturas, né? Anchieta é um homem a ser descoberto. Anchieta que tinha que ser o pai da educação no Brasil. É Anchieta que tinha que ser. Tinha que ser o Anchieta. Esquece os outros. Anchieta. É ele o pai da nossa cultura. Ele o pai da nossa dramaturgia. Tudo que nós sabemos de Tupi devemos a Anchieta. Toda a nossa cultura devemos a Anchieta. Tá? Só que ele é espanhol. E aparece um soldado romano. E depois desse soldado, há uma vitória dos portugueses na Baía de Guanabara. E que dia que é? 20 de janeiro de 1567. É por isso que, desde então, ele é patrono do Rio de Janeiro. Entendeu o nosso carinho por Sebastos? Estou até com vontade de mudar meu nome, Padre Alain, para Padre Sebastos. Tanto que eu estou apaixonado por Sebastião. Diga que se tiver um filho, você bota o nome de Sebastião, tá? E hoje a gente recorre à sua intercessão pelo fim dessa peste que está sobre nós e que avança com outras denominações, com outras vertentes, com outras cepas. Agora é um momento em que a Igreja Católica, que venera os santos, e a veneração dos santos nem um momento ofusca ou apaga a adoração a Deus, senão que sublinha ainda mais que Sebastião, esse valoroso soldado que sido por nós. Gente, o patrono dessa comunidade eclesial, quando eu falo dessa comunidade, eu falo dessa paróquia, é um santo soldado. É um homem que morreu lutando, é um mártir. Quando eu fui transferido, no meu sacerdócio do Alto da Serra, onde o santo era Antônio, um grande intelectual, e ele está aqui. Me chama a atenção, quando eu chego, eu encontro Antônio aqui, o martelo dos hereges, o grande conversor de uma igreja da França e uma igreja italiana, mas um grande intelectual. Os maiores sermões são de Antônio, tá? Tem nada dessa história de casamento ter que gostar de casar, ele gostava de converter herege, é outra coisa. E também salvou alguns matrimônios. Mas me chama a atenção quando o bispo, quando eu faço uma leitura de Deus na minha história. Lembra da homilia das Epifanias? Quando o bispo me diz, quando eu vindo da Argentina, diz que eu estava destinado à paróquia, cujo patrono era Antônio. Opa! Que leitura de Deus na minha história. Que presente, que mensagem de Deus para mim, o Deus que fala pessoalmente a mim. Então foi o período de estudo, de meter a cara no argumento que diz São Pedro hoje na primeira leitura. É preciso dar razão da nossa esperança, a argumentação. Não gritem, melhore o discurso de vocês, melhore o argumento. Tá? Mas depois, esse Deus que fala ao meu íntimo, Deus pessoal, me chama de Antônio para Sebastos. Eu sou chamado da persuasão ao martírio. A defesa da fé, ainda que custe a própria vida. Olha que mensagem de Deus, minha gente. Fica atento aos sinais. Ele é teu padroeiro. Então,
que nos core o rosto de vergonha e que a gente seja mártir. O martírio que dizia Bento XVI no seu pontificado, não um martírio a gente perde cabeça, porque no Brasil ainda não temos esse martírio, mas daqui a pouco chega aqui, tá? Mas o martírio branco, que é aquela entrega diária, aquela cultura do cancelamento, que vai cancelar vocês por causa da tua cruz, por causa do teu cristianismo, por causa da tua roupa, porque você é católico, você vai ser cancelado, rechaçado, vai ser colocado de lado, vai ser burlado, ou vai ser demitido, ou vai ser cancelado na tua universidade, por exemplo, onde é um solo muito difícil de dialogar. Né? Bom, que Deus nos ajude e que nos dê, a exemplo do nosso soldado, do nosso santo protetor, né, a graça da vida coerente, da vida de martírio e de vida de fé. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E estamos